A história do Corinthians, do Bom Retiro ao mundo. O Corinthians não é apenas um time de futebol. É uma paixão nacional, uma nação dentro de uma nação. Fundado em 1910, o Sport Club Corinthians Paulista rapidamente se tornou um dos clubes mais amados e respeitados do Brasil. É uma paixão nacional, uma nação dentro de uma nação. Desde os primeiros dias, os torcedores do Corinthians mostraram uma devoção inigualável, criando uma atmosfera única em cada jogo. Sua história, rica e emocionante, se confunde com a própria história do Brasil. O clube nasceu em um período de grandes mudanças sociais e econômicas no país, refletindo a luta e a determinação do povo brasileiro. Desde sua fundação no humilde bairro do Bom Retiro, em São Paulo, o Corinthians transcendeu o esporte e se tornou um símbolo de superação, raça e amor incondicional. Os fundadores, um grupo de operários, sonhavam em criar um clube que representasse a classe trabalhadora e suas aspirações. Prepare-se para conhecer a saga do Timão, um clube que nasceu para ser gigante. Ao longo das décadas, o Corinthians conquistou inúmeros títulos, incluindo campeonatos estaduais, nacionais e internacionais, sempre com a marca da garra e da determinação. Das ruas de terra batida do Bom Retiro aos gramados consagrados do mundo, o Corinthians conquistou seu espaço na história com suor, luta e a força de sua imensa torcida. Cada vitória foi construída com muito esforço, e cada derrota serviu como aprendizado para futuras conquistas. Uma história de glórias, derrotas, ídolos e momentos inesquecíveis. Ídolos como Sócrates, Rivelino e Marcelinho Carioca deixaram suas marcas indeléveis na história do clube, inspirando gerações de torcedores e jogadores. Uma história que pulsa forte no peito de milhões de corintianos espalhados por todos os cantos do planeta. A paixão pelo Corinthians ultrapassa fronteiras, unindo pessoas de diferentes culturas e origens em torno de um amor comum. Uma história que você vai conhecer agora. Prepare-se para uma viagem emocionante através do tempo, revivendo os momentos mais marcantes e emocionantes da trajetória do Corinthians. Desde os primeiros jogos até as conquistas mais recentes, cada capítulo desta história é um testemunho da grandeza e da paixão que definem o Timão. No coração do Bom Retiro, um gigante nascia. Este bairro, conhecido por sua diversidade cultural e pela presença marcante de imigrantes, era um caldeirão fervilhante de sonhos e aspirações. Corria o ano de 1910 e o futebol começava a despertar paixões no Brasil. O esporte, trazido por marinheiros ingleses, rapidamente conquistou o coração dos brasileiros, tornando-se uma febre nacional. No bairro operário do Bom Retiro, em São Paulo, um grupo de amigos, unidos pela paixão pelo esporte, decidiu fundar seu próprio time. Esses jovens, trabalhadores humildes, viam no futebol uma forma de escapar das dificuldades do dia a dia e de criar algo maior do que eles mesmos. Era noite do dia 1º de setembro. A cidade, iluminada por luzes fracas e ruas de paralelepípedos, testemunhava o nascimento de uma nova era no futebol brasileiro. No número 77 da Rua José Paulino, nascia o Sport Club Corinthians Paulista. A pequena sala onde se reuniram, repleta de sonhos e esperanças, seria o berço de um gigante. O nome, inspirado no Corinthians Football Club da Inglaterra, representava a ousadia e a vontade de vencer. Os fundadores queriam que seu time fosse tão respeitado e admirado quanto o clube inglês. Os jovens fundadores, humildes trabalhadores, viam no futebol uma forma de unir a comunidade e alcançar novos horizontes. Eles acreditavam que, através do esporte, poderiam superar barreiras sociais e culturais, criando um sentimento de pertencimento e orgulho. Mal sabiam eles que estavam criando um dos maiores clubes do planeta. O Corinthians, com sua história rica e cheia de conquistas, se tornaria um símbolo de resistência e paixão. O Corinthians, desde o início, se propôs a ser diferente. Não era apenas um time de futebol, mas uma representação da luta e do espírito do povo.
Cada jogo, cada vitória, era uma celebração da garra e da determinação dos seus torcedores. Um time do povo, para o povo. Um time para ser amado de corpo e alma. O Corinthians não é apenas um clube, é uma nação. Uma família que cresce a cada dia, unida pelo amor ao futebol e pela paixão por suas cores. A consagração não demorou a chegar. Com garra e determinação, o Timão conquistou seus primeiros títulos e rapidamente se tornou um dos mais populares de São Paulo. Em 1914, apenas 4 anos após sua fundação, o Corinthians conquistou seu primeiro título de grande expressão, o Campeonato Paulista. Liderados por Neco, um dos primeiros ídolos da história alvinegra, os jogadores do Corinthians encantaram a cidade com um futebol vibrante e ofensivo. A conquista marcou o início de uma trajetória vitoriosa e consolidou o Corinthians como uma força imparável no cenário futebolístico paulista. A história do Corinthians se confunde com a história dos grandes clássicos paulistas. Desde cedo, a rivalidade com Palmeiras, São Paulo e Santos marcou época e escreveu capítulos inesquecíveis no futebol brasileiro. O derby contra o Palmeiras, conhecido como o Derby Paulista, é um dos maiores clássicos do mundo. A rivalidade com o São Paulo, o majestoso, é outra paixão nacional, marcada por jogos memoráveis e muita disputa. Os duelos contra o Santos, equipe que revelou o Rei Pelé para o mundo, também foram palco de grandes confrontos e momentos históricos. Após um período de glórias nas décadas de 40 e 50, o Corinthians viveu um longo jejum de títulos importantes. Entre 1954 e 1977, o clube amargou 23 anos sem conquistar o Campeonato Paulista. Foram anos difíceis, de muita luta e superação. Mas a torcida corintiana nunca abandonou seu time. A Fiel, como é conhecida, continuou lotando os estádios e apoiando o Corinthians incondicionalmente, faça chuva ou faça sol. Essa fidelidade inabalável nos momentos mais difíceis ajudou a construir a identidade e a grandeza do clube. Em 1977, a espera chegou ao fim. Era um ano de grandes expectativas e esperanças renovadas para os torcedores do Corinthians. Após longos 23 anos de angústia, o Corinthians voltou a conquistar o Campeonato Paulista. A torcida, que nunca abandonou o time, finalmente viu seu sonho se realizar. E a conquista não poderia ter sido mais emocionante. Cada jogo, cada lance, cada momento foi vivido intensamente por milhões de corintianos. No dia 13 de outubro, no segundo jogo da final contra a Ponte Preta, no Morumbi lotado, a tensão era palpável. A cidade de São Paulo parou para assistir ao confronto decisivo. O gol de Basílio, aos 37 minutos do segundo tempo, garantiu o título para o Timão. Foi um momento de pura magia. Um instante que pareceu durar uma eternidade. A imagem do gol de Basílio, eternizada na memória dos corintianos, é um símbolo de perseverança e paixão. Cada torcedor que estava lá, ou que ouviu pelo rádio, lembra exatamente onde estava naquele momento. Representa muito mais que um título. Representa a superação de anos de frustração e a recompensa por uma fé inabalável. Representa a superação, a garra, a fé e a força da torcida corintiana, que nunca desistiu de seu time. A festa que se seguiu foi histórica, com milhares de torcedores tomando as ruas, celebrando até o amanhecer. A cidade de São Paulo se transformou em um mar de preto e branco, com bandeiras e cânticos ecoando por todos os cantos. Aquele 13 de outubro de 1977 ficou marcado para sempre na história do futebol brasileiro. Foi um momento de união, onde famílias, amigos e desconhecidos se abraçaram e choraram de alegria. A espera finalmente havia terminado, e o grito de Basílio ecoou por gerações. Basílio se tornou um herói eterno, e aquele gol, um marco indelével na história do Corinthians. A vitória de 1977 não foi apenas um título, mas uma prova de que a fé e a perseverança sempre encontram seu caminho.